na sexta-feira, né? Aqueles dias de oração, de jejum, depois a vigília. Quando foi sábado, que foi ontem, siga a linha do raciocínio. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Amém? Buscai e achareis. Mas é buscai, buscai. Batei, batei. Quando fala pedir, pedir, buscar, buscar, bater, bater, fala de perseverança. É, perseverança. Por isso que não é pedir, é pedir, pedir. Batei, batei, buscai, buscai. Aí quando foi de manhã, eu acordei com raiva. Não acordei assim, flutuando, vendo bolinhas coloridas. E eu não disse assim, já que eu não acordei coloridamente feliz, e não acordei coloridamente com o que eu tanto quero, e já que aparentemente não tive vitória nenhuma naquela situação que vi, então deixa eu pegar e parar de orar. Até que está me seguindo? Porque eu estou te mostrando como é que você aprende novas verdades espirituais. Porque é pela verdade que você vence o inferno. É conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Amém? Por isso que eu disse no começo aqui, até de uma forma enérgica. Vocês querem o que da vida mesmo? Aleluia? Aí eu peguei, mano. Peguei e falei pra Deus assim, ó, é o seguinte. Falei, eu não tô gostando disso. Parece que... Ah, sim, já foi, irmão. Pode ir lá, segue lá, irmão. Como é que eu te falei que eu estava? E talvez você esteja ou estava ontem de manhã? Com raiva, chateado, irritado, decepcionado, cansado, questionando, questionante. Hã? Tem mais algum nome? Vamos lá? Só que aí, obstinado é quando você, apesar disso tudo, você fala assim, exploda-se. Amém? Aí qual foi a minha decisão? Quando eu vi uma situação que eu não vi resolver na hora, e eu acordei de manhã cedo, eu decidi ligar o modo obstinação mesmo. Falei, então tá bom. Então só de raiva agora, eu vou ler o livro. Amém? Fui lá, me levantei, abri o negócio lá, o computador, e fui ler o livrinho de 1848. Aquele livro da mulher maluca que foi curada. E o que me chamou a atenção naquele livro, chamado A Luta de um Homem na Escuridão, o que me chama a atenção naquele livro é o lance, a questão de como que ele conseguiu, depois de 2 anos direto, sem parar, ver uma mulher maluca se converter, louca, e todos os 2 irmãos dela. Como na primeira vez a tradução do livro foi esquisita, o livro vinha todo errado, e eu só consegui entender a libertação que Deus usou ele para fazer, e a mudança que a mulher teve, e como que essa mulher passou até mesmo a morar, a cuidar dos filhos dele. E sempre ficava na minha cabeça que ele jejuou 1 ano e meio. E eu falava isso aqui direto. E eu também ficava sempre achando que eu tinha que jejuar direto, inclusive para ficar concedendo vitória para os outros. Não, o negócio é eu jejuar mais, eu tenho que jejuar mais, que aí eu fico com mais poder e pego e derrubo aquele demônio que oprime A, B e C.
Aí quando foi ontem, depois dessa semana passada eu ter refeito o livro, o que eu fiz? Eu peguei e fui ler o livro, capítulo 2. Olha só, no capítulo 1, foi esses 2 anos de batalha contra a escuridão. 2 anos ele entendendo que loucura não era só um problema mental. Que alguém querer se amarrar e se jogar não era uma coisa normal. 2 anos entendendo, aquele pastor luterano entendendo que existia muitos laços de bruxaria no lugar onde ele vivia e que a bruxaria abria o caminho para aquele povo tudo torto. Foram 2 anos, por isso que o primeiro capítulo é a luta. 2 anos de luta contra uma coisa que ele não entendia direito. E que Deus, por sua graça, enquanto ele lia a Bíblia, mudava e jejuava, fez mudar aquela pessoa. Aquela pessoa. Então aquela pessoa, Wilson, mudou com 2 irmãos, mas a mente dele se ampliou, se expandiu. O que aconteceu depois desse momento? É aí que acabou de arrebentar tudo na minha cabeça. E aí aquele rapaz que estava sem entender muita coisa e estava com raiva, ficou feliz novamente. Falei, aqui. Sabe o que aconteceu depois que o espírito maligno saiu da moça e a moça mudou? A igreja dele começou a fazer uma coisa, que não deixou de ser a restauração de uma verdade espiritual básica. Membro após membro começou a procurar o Johann Christopher Blumhardt e começou a confessar os seus pecados pessoais para ele. Um bando de coisas que eles tinham ocultas. Um após o outro. Começou a procurar e confessar erros, pecados, infrações. Um após o outro. Primeira coisa que começou a acontecer depois que eles começaram a confessar suas infrações, porque pecados são infrações, entenda. E infrações diante de Deus e diante do mundo espiritual. E essas infrações têm preço e eu vou explicar hoje. Amém? E logo de cara fazendo aquela pesquisazinha, quem nunca tinha pensado por esse lado aqui, levanta a mão. Levanta mais alto. Quem usou desodorante? Beleza. Hoje você vai pensar bem. Amém? E a partir de hoje você vai pensar bem antes de pecar. Porque talvez você, como eu, tinha uma forte sensação que o único problema que eu tenho quando eu peco é uma questão de pedir perdão para ter paz emocional. É mais uma coisa assim, é mais uma coisa psicológica. Me sinto tão bem depois que eu pedi perdão. Eu estou em paz comigo mesmo. Quem aqui é 80% com essa verdade? Olha, o perdão foi para eu me sentir bem. O perdão de Deus é mais para um lance psicológico. Aquilo tudo que eu fiz me trazia tanta culpa. Agora eu não sinto mais culpa. Agora eu me sinto como uma libélula voadora. Sabe? Eu matei e Deus me perdoou e agora eu me sinto perdoado. Quem aqui, além de mim, tinha esse enfoque mais psicológico do perdão? Levanta a mão. Amém? Pois é. Esse enfoque psicológico até hoje nos impedia de entender as implicações legais e espirituais de cada pecado que nós cometemos. Amém? Cada dia que passa eu entendo por que o apóstolo Paulo dizia, eu bem sei. Não é eu bem sinto, é eu bem sei. Repita comigo, não precisa olhar para o seu irmão não. Talvez você não queira olhar, olhe para mim e fala assim, eu vou trocar o bem sinto pelo bem sei. Amém? Agora, se você sentir a vontade, olha para alguém e fala assim, troque o bem sinto pelo eu bem sei. Amém?
Agora, como é que você vai saber, amigo? Se você encher a sua mente da palavra. Aleluia? Fechou? Aí, beleza. O que aconteceu? O povo começou a ir lá pedir perdão, porque aquele conflito espiritual deixou o pessoal meio sensível. Aquela mulher querendo se matar e não se matando, aquela mulher se jogando, aquilo trouxe uma nova percepção para a igreja. E essa nova percepção para a igreja trouxe o quê? Trouxe para eles um desejo de ir lá confessar seus erros. Porque quando você começa a mexer com o demônio, amigo, você vai pensar nos seus erros. Tá ouvindo? Se um demônio aparece para você e fala assim, você é meu, e é um demônio muito familiar daquele teu pecado, daquele teu sentimento, você não vai mudar a tua percepção? Quem está me entendendo? Aí o pessoal começou a ir lá e pedir perdão pelos seus pecados. Aí ele pegou, orava, ouvia o que a pessoa estava como é que fala? Confessando. E depois de um momento, além dessa paz que a pessoa sentia, até beijava ele, de tão feliz que a pessoa estava. Homens brutos, homens ignorantes, iam lá, confessavam seus erros, e depois do perdão os caras ficavam amando, ficavam felizes. Mas não parava aí não. O que começou a acontecer foi sem que ele esperasse. Aqui eu quero que todo mundo responda, sem que ele esperasse. Começou o milagre pocar dentro da igreja. Os milagres começaram a explodir na igreja. Tá pegando? Aí, meu irmão, aí o turbo ligou de novo em mim. Eu falei, opa, falei, deixa eu me recompor. Falei, aqui. Eu falei, tá explicado. Aí começou a parecer aquela armadura do Homem de Ferro, quando as pecinhas começam a vir tudo assim. Fez assim. Aí a palavra confissão pegou de Gênesis a Apocalipse. Confissão, pecado, juízo. Tinha um que tinha um certo problema na vida e confessou o erro. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um problema de reumatismo na perna que não saía. E eu já tenho aprendido com o Pablo Bottari que a maioria das doenças de osso é tudo problema emocional que as pessoas carregam. Doença nos ossos. Mas eu não consigo achar nada, pastor. Pede ao bendito Espírito Santo que te lembre que ele vai trazer para você as lembranças e os eventos. Amém? Pergunta que ele vai te falar. Aí o cara estava com um problema, ele carregava um problema no joelho que não andava direito. Depois que ele confessou os erros dele, sem esperar que nada acontecesse, apenas confessou os seus o quê? Pecados, suas infrações, seus erros. Porque um pecado é uma infração, querido. E o que é uma infração? Contra uma lei espiritual, que tem um pagamento quando você a quebra. O que aconteceu? O cara nem esperava que acontecesse. Daqui a pouco ele sentiu uma bolsa se soltando da perna dele e escorrendo pela perna. Ele sentiu uma bolsa se soltando e essa bolsa ia escorrendo pela perna dele. E ele ainda duvidando, já andando bem e esperando que a dor voltasse. Mas enquanto ele andava esperando que ela voltasse, a dor não voltava mais. Por quê? Porque um pecado dele tinha sido cancelado através da confissão e da liberação do
perdão, não do pastor, mas do perdão de Deus. Era Deus dizendo assim: esse boleto você não precisa mais pagar. Brau. E aí eu falei: então eu não tenho que marcar mais 40 dias de jejum para receber mais poder para expulsar os capetas dos irmãos? Não, preciso não. Então eu não preciso mais jejuar 12 dias para arrancar aquele demônio super forte daquele filho daquela irmã ou daquele irmão, para ver se vai sair? Não. Então, não é essa a questão, senão você vai morrer. Aí se cumpre um sonho que minha mulher teve comigo essa semana. Ela falou: eu tive um sonho com você. Sonhei que você ficava com um chicote como é que fala? Você ficava se batendo, igual aquele pessoal do norte que fica se autoflagelo. Você ficava assim num lugar solitário, fazendo autoflagelo, se matando assim, ó, se chicoteando. Aí eu falei: você quer dizer o quê? Que o meu jejum tá errado? Que eu tô me flagelando? Não, eu acho que é mais porque você não gosta de comprar roupa pra você, porque você acha que você não tem um sapato melhor, você pode comprar, mas não compra. Eu acho que é isso o seu problema. Eu falei: tá bom. Eu falei: tá certo. Tá bom, meu aniversário é dia 1º, podem me dar sapato à vontade. Rafarilo e, como é que fala? E Ferracini de preferência. Aí, beleza. Agora eu vou comprar essa semana. Mas, quando foi ontem, eu entendi que se eu não entendesse essa verdade espiritual e ensinasse e você praticasse, meus próximos jejuns seriam só autoflagelo. Só isso. Amém? Alguém me entende? Aí ontem eu entendi. Se continuasse Fernanda sem mexer em pontos podres da vida de vocês e da minha e de nossos antepassados, e uma compreensão mais aclarada do pecado não for resolvida, qualquer jejum que vier depois é autoflagelo. É só para ficar se flagelando, se sofrendo, sabe? Vai ficar vendo o cheiro da picanha e sofrendo. Não, eu tenho que jejuar mais uma semana para receber mais poder. Não é mais poder, irmão. É mais perdão. Não é mais poder, é mais consciência da legalidade que um pecado traz sobre a sua vida. Do menor ao maior. E aí, acabou a temporada de jejum? Com certeza não, só aumenta, só que com outra mentalidade, agora até com menos dias, porém com mais visão. E eu te pergunto, você acha que a minha fé aumentou ou diminuiu? E sabe, a minha fé aumentou, Noel, de manhã, sem saber do que ia acontecer à noite no culto jovem. Porque eu não posso ficar sorridente só quando tudo está acontecendo, queridão. Amém? Esse reteté que só tem quando você está bem, isso não é fé, amigo. Isso aí é só emocionalismo. A fé, ela acredita antes de acontecer. E essa verdade aumentou a minha fé. Eu falei: então é a confissão que tem que ter. É. Então aquelas pessoas que eu já pastoreei, saíram, pecaram, adulteraram, fizeram um bando de lenha, aí voltava com a vida destruída, aí dizia assim: ora por mim agora, para Deus restaurar meu casamento. E eu ficava orando, jejuando, para Deus restaurar o casamento, e orando, e eu e a Vera orando, e chamando um irmão de oração para ficar orando. O que eu tinha que ter feito naquele dia era falar assim: você sabe a gravidade do que você fez no mundo espiritual, vai se arrepender. Vai se arrepender até você encontrar lugar de arrependimento. Era isso que eu tinha que ter feito. Porque você infringiu muitas leis no mundo espiritual. E essas leis não mudam tua vida. Aí eu entendi também o motivo de alguns receberem uma bênção e logo em seguida voltar e a vida ficar ainda pior, porque a infração não tinha sido resolvida. Alguém me ouve? Por isso que eu tô timbrante aqui dentro de mim, cara. Porque eu sei que nós estamos encontrando um caminho muito maior. Um caminho muito maior, cara. Agora eu entendi.
Agora tudo faz sentido. Então quer dizer que aquela pessoa recebia uma bênção e depois a vida dela piorava toda de novo, porque ele nunca resolvia as graças dele diante de Deus e do mundo espiritual, e nem do que ele já trazia da família, ou do pai ou do avô. A gente só trazia o remédio e a pessoa não resolvia e se desgraçava tudo e depois desgraçava mais ainda. Porque não tinha, de fato, confissão. Não tinha confissão. E se você for como eu era, você ainda com um coração cheio de tristeza, cheio de desejo de agradar, de não ser rejeitado, você vai querer mostrar serviço para uma pessoa ou para uma família que está toda errada diante de Deus, e você vai se cansar ainda mais. Quem está entendendo? E Deus te curou disso? Graças a Deus, Deus me curou. Amém? Não sei até que ponto eu estou totalmente curado, mas olha, o bastante para te dizer, não é assim que a banda toca. Valeu? O cara ia, mentia, roubava, prostituía, fofocava, caluniava, zoava. Aí depois dizia assim, tô voltando, hein? Tô voltando, valeu? Amanhã eu vou na tua casa, que hora que você tá lá? Tô indo lá amanhã, valeu? Tipo assim. Depois de ontem eu comecei a rir. Eu falei, ih, caramba, tava tudo errado. Não é mesmo. E tinha alguns casos que eu até sonhava o que a pessoa fazia e o que ela causava nas pessoas no mundo espiritual. Mas aí, como não estava ampliado a visão, eu achava que o jejum do superpastor e aquele pseudo arrependimento momentâneo poderia resolver as coisas. E que se eu recebesse uma unção maior lá do T.B. Joshua e de Charles Finney junto, misturada com a do Randy Clark, com a do fulano, e aí eu seria super unção. Não tem super unção se não tiver confissão e perdão. Deu para ouvir? Porque não é bem-aventurado o homem que recebe uma oração ungida, bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados. Bem-aventurado é o homem cujos seus pecados são perdoados. É isso aí, é isso que você está ouvindo. Seus pecados têm que ser perdoados e você tem que ter certeza que eles foram. Aí o que aconteceu? Aí o povo começou a perdoar, a pedir perdão a Deus, e quando via que tinha que perdoar, pedia perdão ao pastor, lá ia lá pedir perdão, confessar seus erros. Mas virou a igreja católica? Eu vou te dizer outra coisa. Nosso grande problema como evangélico é que a maioria de nós, inclusive quem saiu de igreja tradicional, sempre viveu assim. Sai da católica, se achando maior do que os católicos. Dizendo, agora eu não adoro mais o ídolo A, B e C. Aí se sente o quê? Alô? Bora, porque se sente superior. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não participo mais das quermesses e eu não adoro mais aqueles ídolos. Parei. E eu agora caso. Beleza, bum. Se for pastor. Aí, se for de origem tradicional, tem outro problema. Começa a criticar o que é sobrenatural. Então você fica no meio de um caminho muito esquisito, cara, na cabeça. Você critica aquele lado e você critica o outro e você fica no meio de um caminho morto. E eu te pergunto, não, a gente não tem que ouvir nada de ninguém não, porque esse negócio de confissão de pecado não está na Bíblia, isso era coisa dos padres. Não, queridão. Quando Cristo ressuscitou, ele disse, a quem perdoardes os pecados, perdoados serão. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu e viu, mas não conseguiu ver, igual eu? Quem já leu, Isaac, leu, mas falou, não, isso não é isso. Quem já leu e disse, mas eu não consigo entender. É porque tinha uma outra informação conflitando, fera. Mas o mesmo Jesus que disse, vai por todo mundo, cure os enfermos, também disse, perdoe os pecados. A quem perdoardes os pecados,
Ou seja, a quem você rasgar o BO está rasgado. Ah, agora só está dizendo que um pastor, que uma pastora, que um irmão da igreja tem poder para me perdoar? Não, amado. Mas tem autoridade de quem perdoa para perdoar. Para dizer assim, a partir de agora isso acaba. Agora eu entendo quando o T.B. Joshua dizia, he's free. Agora eu entendo, você é livre, agora eu entendo. Não era só que o diabo soltava. Agora eu entendo porque quando John Lake recebia as pessoas lá na igreja dele, na sala de cura, em Spokane, e às vezes a pessoa ficava lá vendo outra ser curada e ela não era curada. E aí a mulher do John Lake ficava lá fuçando a vida daquela doente para saber o que ela tinha de errado, que a cura não vinha, que o poder da mão do John Lake não passava para ela. Até depois de 1 semana, 2 semanas, descobri que aquela pessoa tinha um rabo preso, tinha uma situação errada na vida. Aí que a pessoa confessava a cura. Por quê? Aquele pagamento acabava. Tá pegando aí, Charlie? Foi por isso que eu subi timbrando hoje aí. É por isso que eu não admito hoje aqui, mano, espírito de brincadeirinha, de coitadinho de mim. Não tem lugar para isso aqui hoje. Nós estamos numa reunião solene e poderosa aqui nessa noite. Hoje nós viemos aqui para equipar pessoas. Vamos continuar. Aí a outra, que era quase cega, ia lá, pedia perdão, daqui a pouco o olho ficava bom. Daqui a pouco o outro que tinha roubado, devolvia o que tinha roubado, e agora a prosperidade vinha. Mas eu não estou entendendo por que vem. Não tenta entender agora só o lance da confissão. Aí para piorar, ou para melhorar, né? Piorar para o diabo. Sabe o que começou a acontecer depois na igreja dele lá? Pessoas com problema mental. Estava no capítulo 3, eu nunca tinha lido o capítulo 3. Aí no capítulo 3, eles continuaram confessando os seus pecados. E aí gente com epilepsia, loucura, gente com a mente perturbadona começou a ser levada para a igreja. E aí eles começaram a orar e os loucos também começaram a ser curados. Aí, meu irmão, eu fui correr pro abraço. Eu falei, então é isso. Eu falei, então foi por isso que aquele episódio não ficou resolvido, porque tem esse assunto que está amarrado primeiro, aí quando resolver esse, aquele solta, então eu não tenho que me concentrar lá, o assunto é aqui. Ai. Então logo o livro se resume, como o livro só tem 3 capítulos, é assim, a luta, a confissão e o milagre, entendeu? É só isso. A luta primeiro com aquilo que mantinha na prisão, a confissão, que é se desamarrar daquilo que o diabo tem, legalidade, e a compreensão do que é isso, e logo em seguida, Deus fluir fazendo milagre. Porque o que é Deus fazer milagre? É Deus devolver ao estado original as coisas. Amém? Deus fez um milagre na minha cabeça. Não, tua cabeça sempre teve que ser boa. Aí ele fez ela funcionar. O meu filho agora me ama. Não, cara, originalmente teu filho tem que o quê? Que te amar. Amém? Originalmente, quando você trabalhar, você tem que produzir a 30, 60 e 100 por 1. Amém? Ai. É normal. Originalmente, teu filho, tua filha, tem que casar, tem que te dar neto, para você ter uma bênção até a 1000ª geração, é normal. Originalmente, a igreja tem que crescer, porque as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Aí a gente fica inquisilado, que é até uma linguagem aí do mundo espiritual, né, das trevas, inquisilado. Não, tem que ter cura, tem que salvar, tem que libertar, ele tem que voltar, ela tem que converter, aqui fica aqui, ó, o tempo inteiro aqui, e fica se cansando.
Tá pegando, Kelly? E Deus fala, deixa eu trazer você para cá, filho, que o problema tá aqui, ó. Aqui. Amém? Então, pega na tua mente agora e divide em blocos. Primeiro, a luta, que é, tá preso na mão de quem? De Satanás. E eu te pergunto, o Johann Christopher Blumhardt e sua teologia fraca da época, estava preso também? Sim ou não? Sim ou não? Estava? Estão em dúvida? Ele era um recém-pastor, recém-formado do seminário, que não sabia nada de guerra espiritual, não sabia nada de libertação, nada de cura. Eu vou voltar a perguntar, será que também ele estava preso? Sim, porque ele achava que o papel dele como pastor era só o quê? Só pregar, preparar a pessoa para morrer, fazer enterro, fazer aniversário, velório. Entendeu? Mas o diabo... Mas ele não estava fluindo em tudo que o evangelho o quê? Tinha que o quê? Que fluir. Então quando ocorreu um evento, ó para cá, um evento só, aquele evento não serviu para ser o tudo, serviu para abrir um novo caminho. E eu quero dizer aqui, hoje está sendo aberto um novo caminho. Ontem eu fiz uma pergunta no lugar que nós fomos dar uma palestra. Quem aqui confessa pecado assim, pecado por pecado? Aí o cara falou, não, eu confesso assim, Senhor meu Deus, meu Pai, perdoa meus erros e meus pecados, pelos atitudes e falhas e pensamentos, amém. Essa é a confissão. Essa é a confissão. E eu lamento te dizer, essa sua confissão e minha está totalmente errada. Amém? Porque pecados são infrações. E toda infração tem um preço. Tá? Toda infração tem um preço. Ah, mas Cristo já morreu aonde? Na cruz por mim. Mas se eu não entender o motivo da cruz e não respeitar as infrações, eu sou como alguém que alguém já pagou e eu volto lá e quero fazer o BO de novo. Irmão, o negócio termina nesse cara de um jeito que uma mulher que tinha perdido o marido, olha só, eu vou voltar aqui, vamos lá, viu? A mulher tinha perdido o marido, aí ela começou a ficar deprimida e meio louca, e ela detestava o Johann Christopher. Porque homens espirituais, depois de um período, eles passam a fazer raiva nas pessoas. Inclusive naquelas que estiverem debaixo de uma possessão. Porque quem está sentindo raiva não é a pessoa, é o que está nela. Ela sentia raiva dele, mas como ela precisava, ela ia. Aí ela saiu lá da casa dela e foi, porque ela queria ser liberta. E ela via todo mundo sendo liberta, e ela resolveu ficar. Aí liberou um quarto para ela ficar. Um dia, deram mole lá, essa mulher saiu de dentro do quarto lá da igreja, da reitoria da igreja, que os nomes são assim alemães, né, reitoria e tal. E quando ela saiu do quarto, quando foram ver, a mulher estava esbagaçada lá no chão, estava lá estribuchada no chão. Pega essa, na igreja, amém? E essa mulher estava lá caída no chão. E aí quando eles foram ver, a mulher tinha se amarrado num lenço e se enforcado. Inanimada no chão, paradona no chão, semi-morta. Aí daqui a pouco, irmão, essa mulher pegou, esse cara falou assim, vamos orar por ela. Ele, a esposa e o outro orando. Aí tem outra coisa, um trabalho de oração. Aí ele falou, abre a boca dela. Aí ele soprou dentro da boca da mulher. A mulher foi e soltou um uivo de um lobo. Ela uivou como um lobo. O corpo todo parado, mas o uivo saía de dentro dela. O uivo de um lobo. Aí o médico veio. Quando o médico olhou, falou assim, essa mulher está semi-morta e ela vai ficar assim a vida inteira. Aí levaram ela para o quarto e continuaram orando. No dia seguinte, essa mulher voltou. Quando ela voltou, esse cara que era um assistente dele, o Hans, ela falou, como é que você está, Steve? Ela olhou para o cara e pensou que era o marido. Aí ele, para não arrumar problema, ele ficou tratando ela como se ela fosse
a esposa dele. Você veio também? Aí ela falou assim, você veio também? Ele vim. Aí ficou quieto. E eles continuaram orando para ela ser totalmente liberta. Aí, quando eles iam trocar de turno de gente para olhar, porque a igreja muda toda a dinâmica depois que entra nesse caminho. Amém? Fechou? A dinâmica muda. E eu já estou me preparando para isso. Aleluia. Aí, quando ia mudar o cara, ela falou, não vai, Steve, não vai. Eles vieram me levar, porque ela achava que aquelas duas pessoas eram outras pessoas. Eu vou te explicar quem era. Aí ele, tá bom. Aí ele ficou lá. Aí ele foi, deu um caô nela e falou, então volta a dormir. E eles continuaram orando. No outro dia, quando ela acordou, ela, Senhor Hans? Sabe por que ela achava que ela era o Steve? Porque no dia que ela morreu e o médico atestou que ela estava morta, ela estava no inferno. E ela disse, quando eu estava aqui, uma voz disse, vê aquele lenço, se mata com ele, você pode se matar. E quando eu me amarrei naquele lenço e caí, eu fui para o inferno e lá eu encontrei o meu marido. Mas o irmão Johan, enquanto orava, foi no inferno e me trouxe de volta. Amigo, a coisa é muito mais profunda do que você imagina. É muito mais do que me dar minha vitória para depois o quê? Subir. É muito mais do que me dar minha bênção, não vou aguentar. Aí voltou. Aí a mulher E o que essa mulher confessou, pastor? Ela confessou que antes de ser louca, ela era gananciosa. Repita comigo, ganancioso. Bora lá, crente de 20 anos, 30, 5, 1, fala assim, ganancioso. Era uma mulher gananciosa e que o marido, quando estava vivo, ganhava muito dinheiro. Quando ele morreu, ela parou de ganhar dinheiro e ela começou a sentir raiva, ressentimento, porque aquela ganância não podia mais ter. Daquilo ela começou a ficar triste, deprimida, da depressão entrou o espírito de loucura. Loucura trouxe o quê? Trouxe suicídio. Olha o caminho todo. Mas graças a Deus que ela confessou esses pecados. Ela confessou. E quando ela confessa isso para o pastor lá, e quando não tem ninguém para confessar, Deus perdoa, perdoa, irmão. Mas vamos gravar só a necessidade da confissão. E nessa aulinha, pelo menos assim, aprender que confissão não é perdoa meus pecados, pensamentos e ações e atitude, amém, me dá essa comida logo. Pelo menos você já acabou com isso, amém, Mateus? A partir de agora, pega o teu BO e fala ele bem o quê? Bem detalhadozinho, amém? Oh! E agora você entende também por que Davi dizia, me lembra até dos que me são? Ele não dizia, perdoa os que são ocultos, me lembra. É porque eu preciso trazer para a mesa do tribunal e receber o teu perdão. Eu preciso entender, Deus, que está o quê? Que está o quê? Que está o quê? Que está cancelada as... Alguém me ouviu? Como começou aquele suicídio, Tiago? Como é que começou aquele suicídio? Onde começou o suicídio? Na morte do marido, aonde ela acatou o quê? Ganância. Depois mais o quê? Raiva. Depois tristeza. E depois depressão. Né? De repente, como ela era muito cheia de bruxo, foi lá nas bruxarias da vida, recebeu mais uma bruxada, e ela só foi o quê? Só foi entenebrecendo. E os demônios só tendo legalidade. Aí, só que graças a Deus, a essa altura já havia um lugar que estava entendendo. Quando ela confessou, aquilo tudo parou de ter poder. Alguém está me ouvindo? Quando ela mexeu no carnegão. E aí aconteceu o que depois? Ela ficou 100% totalmente curada, sem tomar um remedinho sequer. Mas não para aí não. A mulher passou a morar perto da igreja, casou e ficou membro de lá. Dê um aplauso ao Senhor. Oh!
Curada, casada e membro da igreja. Porque quando ele restaura tudo. Deu de volta o marido, deu saúde, deu tudo para ela. Alguém me ouve? Alguém me escuta? E não para aí não, amigo. Se eu fosse contar aqui todos os milagres que tem lá no capítulo 3, tudo porque no 2 eles passaram o quê? A confessar. Aí eu entendi, aí eu saquei. Por que que há 23 anos atrás, Onesi, a gente entrou no mover rápido? Porque sem saber, lá naqueles dias, aquele grupo que quis, entrou num profundo quebrantamento. Quem lembra? Você lembra disso? Eu fiquei ligando para A, B e C, que eu tinha defraudado, que eu tinha feito algo, eu fiquei ligando para todo mundo, na época que era só no telefone, e eu nem telefone tinha, eu pegava o telefone e ligava, ó, queria pedir à senhora perdão por isso, queria pedir perdão por isso, e quanto mais a gente pedia perdão, mais Deus movia, só que eu não entendia que o que eu estava fazendo era acionando a doutrina bíblica da confissão, que eu estava cortando as legalidades que os demônios tinham. Aí houve aquele grande mover. Aí depois que a gente quis continuar, teve uns infelizes da vida que começaram a brecar o negócio e o bobão aqui começou a recuar. Mas foi isso que ocorreu lá, lembra? As moças com a roupa ruim, errada, pegavam as calças podres das pombageiras e jogavam para botar fogo, e levava as camisas sujas e botava fogo, e quem tinha problema no casamento confessava. Lembra? Quem lembra disso? O que acontecia logo depois daquelas confissões e daquelas mudanças? Ocorria o quê? Quem lembra? Ocorria o quê, Thalita? Você lembra disso, Silvia? Ocorria o quê? Moveres. A Silvia mesmo voltava para casa carregada. Ela não conseguia voltar para casa. A gente fazia uma oração, a mulher caía, ficava desacordada até o dia seguinte. Aí a gente fica jejuando e orando e botando as músicas de Pensacola e da Argentina para voltar ao mover. Aí fala, peraí, deixa eu te explicar uma coisa que você fez e não entendeu. Volta para a confissão. Volta para o desligamento com as ligaduras da impiedade. Que aí o mover flui. Quem foi dessa época de 22 anos atrás que sabia que tinha isso forte? Novamente, os poucos que sabiam. Mas a gente estava fazendo sem o quê? Sem entender. Mas era aquilo que habilitava o mover logo em seguida. Aí qual foi o grande erro depois? Vamos ficar jejuando para Deus fazer mover. Agora é 40 dias para Deus fazer mover. Agora é 30 dias para Deus converter. Sempre jejuando daqui para o resultado e não daqui para a confissão. E Deus sempre no jejum trazendo à tona o quê? Os erros. Sempre trazendo os erros. Sempre trazendo o BO. Sempre trazendo a sujeira. E a gente não entendendo que ele estava respeitando um princípio. Aí você ora, converte meu filho, ali fala, muda tua boca porca. Converte meu filho, muda tua língua grande. Converte teu filho, muda tua ignorância. Converte meu filho, muda tua arrogância. Converte meu filho, muda a tua vida errada aí na rua. Converte meu filho daquela droga, muda tua vida de luxúria. E você vai para lá e traz para cá, vai para lá e traz para cá, traz para lá e vai para cá. Aí você fala, por que é isso? É a limpeza? Não, é a desligamento. Ele falou assim, eu não quero que você pague mais pelo que você faz. E eu não quero que os demônios fiquem ligados a você novamente. E depois o teu filho muda, acabou. O céu é ativado sobre você de novo. Porque tudo que você faz tem um preço. Tá pegando, Thalita? Ela tá recebendo aí. Alguém entendeu agora por que os jejuns nunca vão te dando bênção? Sempre traz tua podridão? Quem está ouvindo? Não entendi, fui buscar a Deus e com um bando de sujeira minha, porque é a sujeira que trava o reino, brother. Só que você ficava olhando muito o milagre e achando que isso era uma coisa assim menos importante. Mas o perdão da podridão é mais importante, porque é ele que solta o reino. Agora você entende por que lá no livro de Isaías diz que a tua cura brotará? Alguém entende agora? A cura forçará ou brotará? Forçará ou brotará? Canai! Aí você tem um filho perdido, uma filha perdida, um marido perdido.
coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ruindade, e está esperando que esse filho volte, que essa filha volte, que esse jovem volte, que essa ovelha volte, cheio de ruindade. Você sabe? Libera a palavra para você e para quem está me ouvindo agora. Tu quer ver o teu filho pródigo voltar? Tem o coração do pai. Vamos fazer uma festa aí, fera. Porque um coração cheio de Deus está limpo, amém? Por isso que quando você vai orar pelo seu filhinho ou por sua filha perdida, seu marido perdido, Deus começa a mostrar a sujeira do teu coração. Aí você fala assim, mas como é que pode se ela é adúltera e eu que estou aqui na igreja? Se ele é o perdido e eu que... Como que Deus se atreve a trazer à tona esse pequeno defeito meu? Como que Deus se atreve? Ele está te ensinando que primeiro você tem que confessar. Você pede a Deus lá um grande emprego, me dá aquela posição lá naquele trabalho, daquele patrão desgraçado que eu tenho, daquela miserável, daquela supervisora chata, daquele sei lá o que, aí você fica xingando o cara e diz, eu mereço tudo isso, aí você faz um jejum de 21 dias para a quebra de maldições financeiras, e aí no segundo dia Deus mostra a tua língua, a tua boca, a tua cara, teus olhos, teu nariz, tua boca, você fala, eu acho que você não entendeu, Deus. Eu orei para o Senhor soltar lá. E parece que o Senhor confundiu as pessoas. Ele mostra o dia que você saiu atrasado e mentiu. Vai mostrando tudo. Os minutos que você roubou. Vai mostrando tudo. É porque Ele está querendo que você confesse coisas para você ficar limpo. Alguém me ouve? Porque tem gente, Rani, que tem problema de confessar seus erros até para quem? Para Deus. Quem aqui sabe que para começar a falar para Deus dá trabalho? Tá pegando? Então deixa papai facilitar aqui. Papai vai facilitar. A partir de agora você começa a abrir tua podridão bastante detalhadamente para quem? Para Deus. Aí você vai sentir até feder. Beleza? Vou perguntar de novo. Quem aqui tem problema para ser detalhado até com Deus? Levanta a mão. Então, a partir de hoje, a gente aperta o cronômetro. Você vai ser bem detalhadinho com quem? Com Deus. Quem aqui tem alguma coisa que ainda não foi muito detalhada com Deus? Levanta a mão. Eu não vou nem dizer hoje na hora da ceia. Amanhã você vai arrumar um horário, cria lá a tua cura interior e liga a música. Amém? Se você precisar, vem a mim, a pastora. Não é que você vai sair agora no Facebook confessando tua vida. Tem uns bobos que ficam no Facebook, no Instagram, contando a história. O que eu quero te mostrar é que pecado tem que ser parado, calado. Amém? Mas o Senhor não mostrou para mim onde é que paga. Vou te mostrar agora onde é que paga. Vamos lá? Isso aqui era para ser uma conferência. Terça-feira a gente continua. Abra sua Bíblia, por favor. No capítulo 32 de Salmo, 32:5. Outra coisa, a gente tem aprendido sobre iniquidade, certo? Você sabe que quando uma dívida não é paga e o patrão e o dono da dívida não pagou tudo, ela passa para quem? Quem é do direito aí sabe que dívida passa para quem? Quem sabe que dívida passa para o filho? Que a dívida é, como é que fala? Ela entra na dívida ativa e a dívida passa. A gente está fazendo uma negociação aí que o senhor, que era um cara legal, um cara reto, mas deixou umas dívidas, a prefeitura não perdoa não. Quem está tendo que resolver a dívida agora é quem? O filho. Porque se não resolver, não consegue resolver a outra coisa. Então quando você não está amaldiçoado de pagar, você está amaldiçoado de não conseguir romper. Tem uma coisa amarrada ali. Tá melhor do que ficar orando para Deus quebrar as maldições? Tá melhor? Do que ficar esperando o poder do Dragon Ball aqui, e aí você joga o poder do Dragon Ball, puf, puf. E aí o pastor fez 5 dias de jejum, não escovou nem um dente. Pastor, agora tá no poder, ele tá chegando, olha, hoje eu vou. Teve um dia que o cara falou, todo errado, falou, hoje eu vou, porque o pastor saiu de um jejum de 5 dias e hoje ele tá no poder. Ele imaginou eu com a unção do Dragon Ball aqui, e vindo e... Bum, 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 bum. E aí você sai no dia seguinte e tá tudo o quê? E tá tudo o quê? Se eu carregar essa ideia na cabeça, é o sonho da pastora. Eu o quê? Alô? Todo mundo almoçando no domingo e eu lá trancado. Senhor, liberta o filho da irmã tal. Cura o irmão tal.
Sara o comércio de fulano. Sara Magali, muda isso. Tchá, 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 tchá. Mostra meus erros, Senhor. Qual é o erro que eu tenho ainda que não me deixa ter mais poder espiritual? É você que tem que se observar a sua vida. Não é só eu, não. Amém? Alguém me ouve? Porque a infração é tua. Quando eu oro e jejuo por você ou por mim, e eu confesso as minhas infrações, as bênçãos vêm sobre mim, não é sobre ti. O assunto que está resolvido é comigo. Amém? O assunto que está resolvido é contigo. Tá pegando? Você pode até receber de mim ou eu receber de você uma esmolinha, uma dose daquela situação, mas a tua não está resolvida. Quando os pastores no Brasil admitem que a igreja está cheia de prostituição, de luxúria, de mentira, adultério, e aí uns que eu vi na entrevista disse assim, não, a gente sabe que um dia Deus vai resolver isso. Enquanto ele continuar com essa ideia de que um dia Deus vai resolver, o problema está aí está estabelecido. Agora, a gente vai desestabelecer o problema? Vai desestabelecer o problema, sim ou não? Mas você quer retidão? Quer limpar sua vida? Ou achei que hoje ia ter um poder aqui que ia vir línguas sobre cada cabeça. Virá, irmão. Virá. Mas quem aqui está entendendo que o que você está ouvindo é tão libertador quanto se todo mundo caísse hoje aqui? E a menina ficasse aqui filmando, todo mundo tremendo, para depois de uma semana parecer que nada aconteceu. Porque é isso que acontece. O super ungido vem, com a unção do Dragon Ball, derruba todo mundo, mais uns 4 sente, todo mundo treme, depois de uma semana é como se não tivesse acontecido nada. E isso gera, geralmente, decepção. Para que eu vou buscar isso se depois de uma semana não acontece mais nada? Deixa eu te mostrar que você tem que confessar. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado. Ah não, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão o quê? Bem-aventurado é aquele que recebe a bênção, ou a cura ou a transgressão é perdoada? Bem-aventurado, irmã, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Perceba, tem cura aqui, Wilson? Tem? Tem milagre aqui? O que tem? Quando que você já começa a ser bem-aventurado? Não é nem quando você é feliz, bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado quem é perdoado. Hoje nós vamos aumentar as bem-aventuranças aqui, amém? Bem-aventurado é o homem perdoado. A primeira bênção a primeira bem-aventurança é o perdão. A primeira bem-aventurança é ele dizer, tem um BO grande teu, tem um BO grande da tua família, tem um BO grande daqueles erros que você fez no passado, e muita coisa da tua vida que não anda, é o BO que está comendo até hoje. O acusador vem e diz, olha, aquilo que ele nunca pediu perdão, você disse na tua lei que é 5 anos de atraso, então olha, ele está na igreja, mas enquanto ele não pagar, você sabe, Deus, que não pode mudar. Tá pegando aí? Ah não, mas agora você está indo. Não, queridão, não foi Jesus, está lendo no Velho Testamento. Vamos para a Bíblia. Quando você vier ao altar e descobrir que alguém tem algo contra você, pega a tua oferta, deixa no altar, deixa ela quieta aqui no altar. Não leva embora não, porque você pode gastar. Deus é estratégico, deixa no altar, amém? Não leva não, deixa no altar. Ó, não é deixa dentro do gasofilaço, deixa dentro do altar, nem gasta. Fica lá, está retida. Uechou, manás! Amigo, a oferta tua vai ficar paradinha aqui, ó. Já viu quando você deposita dinheiro no banco que fala assim, bloqueado? Cheque, só vai compensar. Ou seja, essa oferta só vai fazer efeito na tua vida depois que você voltar correndo lá na pessoa que tem algo contra você, se acertar com ela, para que essa pessoa não te entregue a quem? Ao juiz.
E o juiz te entregue a quem? Ao oficial de justiça. E que o sangue te cubra, mas deixa eu usar ele como referência aqui, que é pouco conhecido. Aí o oficial de justiça vem e pega você e leva. Pode vir. A Bíblia fala, quem sabe, de cor. Está aí no livro de Mateus capítulo 5. Ele vai te levar, porque você tem algo errado, porque para cada lei tem um preço. E você vai ficar preso lá, e não sairá de lá, até pagar o quê? Alô? Não, vamos lá, igreja, Novo Testamento, e não sairá de lá até pagar? Ah, até o quê? Até que você? Não, esquece centavo. Até que você pague. Então hoje, para contrariar a mente dos gospel, eu lamento dizer, mas você paga sim pelos seus erros. Claro que você paga. Claro que paga, pô. Claro que paga. Paga sim. Só não paga quando confessa e deixa. Mas se não mudar, vai pagar, cara. Agora você vai dar mais valor ao perdão, vai dar mais valor à cruz. Amém? Porque um dia eu fui dizer pro cara, tu viu o filme de Mel Gibson? Ele falou, apanhou pra caraca ele, né? Apanhou pra caraca. Agora ele apanhou pra caraca por quê? Porque se você mostra o filme do Mel Gibson pra pessoa, aonde arranca a carne dele aqui, quebra o olho, quebra a cara dele, arranca aqui, pô, caraca, pra que tudo isso? Pra pagar todo o teu BO, meu irmão. Por que o cara deu um soco no olho de Jesus e ele ficou assim com o olho torto? Para poder pagar aquela prostituição que eu e você olhamos na internet. Por que furaram a mão dele lá? Sabe para quê? Para poder pagar por aquele erro que você cometeu. Quando enfiou tua mão aonde não devia enfiar. Alguém está me ouvindo? Vamos para Cristo agora, porque senão os críticos vão começar a dizer, tá legalista. Vamos para a Bíblia agora, porque agora que eu estou te mostrando não dá. Porque se eu continuar eu vou até 3 da manhã. Porém, deixa eu já trazer a salvação, para você não sair condenado daqui. Amém? Mas hoje você aprendeu que pecado tem que ser o quê? Confessado, tá? Vou contar outro caso que eu aprendi com Pablo Battori. Pablo Battori na Argentina, cara rico, bonito, argentino, jovem, veio-lhe uma doença sobre ele e o cara começou a secar. Ó pra cá, por favor. O cara começou a secar. O homem começou a secar. Foi em todos os médicos caríssimos e nada resolvia. Aí, não, para Battori não, esse é o outro gigante, é o Omar Cabreira, que já morreu. Omar Cabreira estava fazendo uma conferência em Córdoba, se não me engano, e Omar Cabreira estava em 4 dias de jejum, trancado num quarto. E toda vez que ele ia fazer algo, ele se trancava em jejum para se preparar espiritualmente. Souberam que Omar Cabreira estava lá. E contaram a história do cara para Omar Cabreira. Omar Cabreira orou a Deus e Deus revelou qual era o erro dele. Falou, se manda dizer para ele que o erro dele é que quando ele era jovem, ele prometeu que ia casar com uma moça. E depois ele conheceu outra e não se acertou com ela. E como ele defraudou essa moça emocionalmente, a mãe da moça fez um feitiço sobre a vida dele. E ele tem um demônio nessa legalidade. Por isso ele está secando. Coisa séria, irmão. Hã? Oi? Tá liberado, isso é só... Aí você vê aquela pessoa que nunca rompe na finança. Ó pra cá, gente que nunca rompe na finança, gente que nunca melhora, que nunca é curado, que sempre está no aperto e você orando. Tá preso, cara. Só sai quando paga. Não entendi ainda, vou explicar. Porque se o cara ficar ali 5 minutos já te incomoda, imagina um cara que está há 20 anos. Aquele irmãozinho que nunca cresce, aquela irmãzinha que nunca melhora. E você ora, ela nunca fica boa. Tá presa, cara. Tá preso. 5 minutos já te incomoda, imagina conviver com alguém 10 anos. Deixa eu te incomodar um pouco aí.
Amém? Deixei ele preso. Ele está ouvindo. E o menino vai ficar... Não, o menino está participando da mensagem. Olha para cá. E aí o que aconteceu, pastor, com um homem que estava secando? Que o demônio estava dizendo assim, eu posso comer esse cara. Porque ele brincou com as emoções de uma mulher. Amém? Ele enganou uma pessoa. E ele adoeceu uma pessoa. Ele ligou para a pessoa e pediu perdão. Quando ele se acertou, ele pediu perdão a Deus e à pessoa, já que deu para pedir, a cura dele voltou ao normal. O que ele fez, Silvia? O que ele fez? Ele o quê? Confessou. Ele reconheceu, eu brinquei com seus sentimentos, eu criei esperança na sua cabeça, e eu te defraudei. E como um bandido, roubei você e fui embora. Minha mulher até falou, amor, isso era um assunto que a gente tinha que trabalhar mais no encontro. Eu falei, não, Vera, a igreja vai viver um encontro agora. Tá ficando sério o negócio? Mas tá clareando? Interessante, Clarice, é que fica sério e clareia. O gostoso é isso. Fica sério e clareia. E aí fica lá a unção do Dragon Ball querendo receber mais poder para libertar quem está pagando algo. E o que faz para eu não pagar mais? Em primeira instância, você tem que pedir o quê? Perdão. Você tem que falar assim, olha, faz esse BO, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço. Mas onde é que está na Bíblia que tem que ser detalhado? Vamos lá, Zaqueu. Vou ficar só no Novo Testamento agora. Só no Novo Testamento. Esse homem come na casa de um... De um Esse homem come na casa de um pecador. De um homem que tem um BO grande. Ladrão, miserável. Isso aí é um amaldiçoado. Isso aí não merece nada de Deus, não. Muito menos que você fique na casa dele. Olha o que Zaqueu falou. Se ele me perdoa, o que importa? Isso é o que importa, é isso? Tá cheio de pregador famoso agora, prostituindo, adulterando, pregador e pregadora, missionário e missionária. Em vez deles abrir o jogo e errar, não. Fica fazendo aqueles pedidos de perdão mequetrefe, sabe? Aqueles pedidos de perdão descarado na internet. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu falou bem assim, ó. Quando ele percebeu que estava sendo acusado. Quando Cristo entrou na casa dele, ia trazer salvação, sim ou não? Sim ou não? Se Cristo entrar na tua casa, vai trazer salvação, sim ou não? Sim ou não? Primeira coisa que ele vai dizer, vou te perdoar. Amém? Zaqueu matou a charada e falou, eles estão me acusando. Quem estava nos caras? Era ele só ou tinha um demônio ali? Dizendo, ele continua sendo meu, ele tem que ser meu. Não pode, não pode. Zaqueu foi na frente e falou, opa, vamos resolver. Amém? O que Zaqueu disse? Metade dos meus bens dou aos pobres. Cumprindo a lei de Moisés. E se eu roubei alguém, eu restituo. Era o preço que tinha a ser pago por ter roubado alguém. 4 vezes, mas eu restituo. Depois que ele fala isso, aí Jesus vai e diz o quê? Hoje veio salvação a esta casa. Porque esse também é filho de Abraão. E o que acontece quando a maldição é anulada? No lugar da maldição vem a bênção. Aí você faz uma coisa e não entende porque dá certo. Você fala uma palavra e a palavra dá certo. Ontem o menino veio dizer para mim hoje, né, lá do almoço, pai, eu não entendo. Eu falei várias horas e o negócio acontece em 1 minuto agora. Eu falei simples, porque quando é Deus no negócio, trabalho de 7 dias é 7 minutos. Trabalho de 7 anos é 1 hora, está resolvido. Porque quem vai fazer não é você, é o Espírito Santo. Porque está anulado. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim, pode soltar. Amém? Está solto. Está perdoado. Está perdoado.
E se eu não quiser confessar, vai pagar até o último quê? Centavo. Quem quer receber aqui o PDF dos textos sobre confissão? Eu mando para você buscar em casa. Se Cristo morreu na cruz, que graça tem a confissão? Amigo, Cristo não morreu na cruz para você ficar calado. É que Cristo é a garantia de que a maldição não permanece. Cristo é a garantia que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E hoje aqui nós estamos restaurando uma doutrina, a doutrina da confissão, simples assim. Filhinhos, não pequeis, ou seja, não cria um BO, porque todo BO tem preço. Alguém está me ouvindo? Um dia eu estava levando minha mãe com minha irmã doente, minha mãe com pressa, e eu e Samuel cantando, e aí daqui a pouco eu fui e queimei uma faixa dupla. Já era acostumado a fazer isso, não acontecia nada. Um dia eu queimei, a Polícia Federal me parou, Samuel era mais novo. Parou, eu, Vera, Samuel, Isaac, e o federal falou: poxa, cara, você viu o que você fez? Você queimou uma faixa dupla, mano. Perigo que você bota a sua família. Ô, valeu, federal, obrigado. Isso 15 anos atrás. Fui embora, perdoado, não paguei o BO. Aí, dessa vez, sem perceber, eu queimei uma faixa na entrada da cidade. Na entrada da cidade, queimei a faixa, Dinha. Nem vi, eu não vi. Mas como estava acostumado a queimar, né? Acostumado a queimar e não pagar, só porque é pista que não tem muito carro. Daqui a pouco eu tô vendo a Polícia Federal vindo atrás de mim. Aí eu fiz o quê? Diminuí a velocidade e para eles passarem. Falei, talvez eles queiram passar. Só que eu tô vendo que eles nunca passam. Eu diminui mais ainda, fui mais pro canto. Falei, não, deixa eles passarem, eles estão com pressa. Aí daqui a pouco, sabe, minha filha, a polícia parou do meu lado. E eu pensei assim, vai ver a minha mãe, minha irmã, vai ficar com pena, né? Que você fica achando que porque você é bonzinho em algumas áreas, você pode errar em outras. Pega a visão, valeu? Tá pegando aí? Oro mais do que todo mundo, sou da intercessão, eu oro muito, eu ajudo na igreja. Anda reto, irmão. Ele parou, falou, identidade, tá indo pra onde? Pra Bahia. Minha mãe, minha irmã, meu filho, né? Sua identidade, por favor. Aí pegou a identidade, quem eu sou diante do mundo do Brasil. Levou lá no carro e eu fiquei, será que vai, será que não vai? E voltou, obrigado, boa viagem, você queimou uma faixa dupla ali atrás, tá? Eu falei, foi, nem vi, ok, boa viagem. E lá fui eu com um peso nas costas, será que vai ou não vai? Igual o Silvio Santos, vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí a consciência acusando, cara. Aí eu fiquei umas 4 horas com aquele peso nas costas, eu falei, sabe de uma, se tiver que pagar, eu vou pagar mesmo. Botei uma música e fui cantando, aí tampei o meu pecado. Calei a minha consciência. Do meio da viagem em diante, fiquei feliz de novo. Tô de bem campido hoje. E aí, Samuel, de quem é a sua vida? Fui pra Bahia, eu cheguei lá, voltamos, nos alegramos, rimos. 2 meses depois, me chega uma carta. Uma cartinha branca. E naquela cartinha branca tinha assim, auto da infração. Em Minas Gerais, no município de Colatina, sei lá do que, por quebrar a faixa dupla. R$ 1.560. Naquele dia, aquela infração comeu um bom pedaço do meu salário. Pode pagar até o dia tal, em 3 vezes sem juros. Aí eu liguei pro teu amigo lá, o da oficina. Ô, cara, eu recebi uma infração aqui, não sei o quê, da Polícia Federal, só porque... Mas eu já... ainda fiz assim, mas eu já pesquisei, e na realidade era só 150. Aí o teu amigo, o Ramiro, clareou minhas ideias. Ele, pastor James,
Me chamou de pastor. Pastor James. É o seguinte, quando você comete uma infração na rodovia federal, eles podem te piorar a tua vida 60 vezes mais. Alguém pode falar comigo? 60 vezes mais? Aí eu falei, graças a Deus que só foi 10. Falei, imagina se o cara mete 50 vezes. Porque ele tem direito. Alguém está me ouvindo? Agora eu vou ter que parar. Terça-feira faz um esforço, vem. Terça-feira você vem. Agora, irmão, quando eu estou na pista federal, eu olho aquelas duas faixas de mão dupla e falo, fica aí, miséria. Anda logo, não. Você tá doido? Porque eu sei que tem pessoas vigiando. Quem aqui já teve sonho onde você passa por um lugar, tem um guarda, tem um demônio, tem uma polícia? Quem já teve esse tipo de sonho? É porque você está passando em territórios espirituais. Quando você peca, irmão, você mexe com territórios espirituais. Como eu queria continuar, sabe, falando mais. Porque está tão claro no meu coração. Porque a gente ora para Deus dar uma unção zona. E Deus fala, eu vou te ensinar a andar no meu reino, bobão. Que a questão não é o tamanho da tua unção, é o tamanho do teu respeito no meu reino. Menos unção e mais respeito. Isso está claro? Você acha que 1560 fez um impacto na minha finança? Você acha que fez ou não fez? Fez, fera, fez. Infelizmente fez. Eu fiquei impedido de fazer algumas coisas porque eu tinha que pagar aquilo. E quantas vezes na tua vida você fica impedido, meu irmão? Só que aí, nunca mais eu tomei infração também. Agora quando eu vou, mano, tá andando devagar. Deixa eu devagar, eu não quero ser infringido. Devagar também é pressa, deixa o caminhão ir embora. E se eu resolver queimar uma faixa dupla, vou queimar por livre e espontânea vontade, sabendo que pode ter um deles atrás de uma árvore com a pistolinha me filmando. Aí vou andar sempre se sentindo culpado. Porque o cara que está na infração, ele sempre está assustado. Aquilo que eu fiz aquele dia, será que alguém sabe? Será que eu vou pagar? Será que eu não vou? Não te olha no olho, olha de lado, fica assim, sempre assustadinho. Quando Deus quer, amigo, que você ande de cabeça erguida, fera. Quando Deus quer que depois que Ele te perdoa e Ele anula a maldição, vem uma enxurrada de bênção na tua vida. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas transgressões, moído. E o castigo, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele e por sua chaga nós fomos sarados. Filhinhos, não pequeis, está lá em 1 João, não pequeis, mas se pecar, se você pular a faixa, sabe? Se você xingar um irmão de tolo, se você desacatar alguém, se pecar, temos um advogado para com quem? O Pai. Jesus Cristo justo. Aí você vai lá para esse advogado fiel, ele é fiel e justo para nos perdoar. Vai lá e confessa, bonito, réu confessa, olha, fiz isso, fiz aquilo, me perdoa, me ajuda, cortei a orelha do soldado, cola para mim aí. Porque se Pedro corta a orelha daquele cara e Jesus não cola, Pedro ia pagar, viu? Ia ser 4 naquela cruz lá. Você fica dizendo que Jesus Cristo fez um favor para o soldado sem orelha. Jesus fez um favor para Pedro, amigo. Porque ele ia se acertar com o pessoal depois. Ó, vai preso agora, homem de Deus. Porque tu cortou a orelha do soldado. E para isso aí é 200 açoite. A morrer. Hã? Servo do sumo sacerdote. Deus não quer você pagando por nada, irmão. Como você recebeu a palavra? Pode vir o pessoal da ceia, por gentileza? Distribua a ceia. Porque hoje, o mais importante aqui não vai ser o elemento da ceia. É você saber da verdade. Quem aqui hoje, irmão? Quem aqui hoje? Quem aqui hoje? Vocês podem... O Calvário, irmão. Agora você entende por que Jesus Cristo foi levado para a casa de Anás, de Caifás? Você lembra agora? Você entende agora que não foi um teatro?
Quem aqui entende que não foi um teatro? Que aquilo não foi um teatro? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui via aquilo tudo e não achava muito sentido naquilo? Está entendendo, irmã? O sentido era esse. É que leis espirituais foram quebradas. E os demônios têm acesso a nós por essas leis, e o próprio Deus também amaldiçoa. Por isso que ele foi para a casa de Anás e Caifás. Por isso que ele foi para onde? Depois foi levado para a casa de Herodes. Depois voltou para a casa de Pilatos. Pilatos disse: não vejo culpa. Não vejo o quê? Culpa. Não vejo culpa. Ele não tem que pagar por nada. Vai lá, toma-lhe aquela chicotada toda, que o filme, na verdade, hoje o Mel Gibson não exagerou. Mel Gibson pegou leve. Sabe por quê? Porque está escrito que ele foi moído. Amém? Ele foi tão moído que ele não aguentou carregar a cruz. Precisou de Simão ajudar a carregar. Por cada erro meu e seu. E por último, ele foi para o tribunal do crime. O tribunal foi o Calvário. E lá no... Assim, aí o Pilatos, para não querer pegar o sangue dele, falou assim: olha, não, eis aí o vosso rei. Não temos nenhum rei. Pega a visão. Eis aí o vosso rei. Não temos nenhum rei, nosso rei é César. E o que farei a Jesus Cristo justo? Isso é um julgamento, querido, é um julgamento no mundo espiritual. O diabo sabe disso e você tem que saber. O que farei de Jesus Cristo, o justo? Aí eles disseram assim: crucifica, crucifica. Aí Pilatos faz isso aqui, que você vai ver. O que Pilatos faz? Pilatos sabe que tem uma injustiça. Ah, sim. E o quê? E diz assim: lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. A inocência dele no mundo espiritual. Aí a turminha de Jerusalém fala assim: que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. No ano 60 depois de Cristo, Jerusalém é metida a fogo. Jerusalém é acabada. Jerusalém é destruída. Você está pensando que só foi uma encenação? O que eles disseram? Que o sangue dele o quê? Recaia sobre nós e sobre dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Toda alma que pecar. Ali Jerusalém acabou de tomar a última pancada nas pernas. Lá no Pentecoste eles recebem a chance de se arrepender, mas a maioria não se arrepende. Aquela nação acaba mal, e você sabe. E depois desse período, as portas da graça se fecham para Jerusalém. É muito perigoso você pecar, sabe? Você não sabe o transtorno no mundo espiritual. Nunca mais você vai ser um tolo e uma tola de dizer: tô nem aí, falo mesmo, amigo. Fala mais não, faz isso não. Faz isso mais não, cara. Falo mesmo e pronto, não tô nem aí porque pode acontecer. Só fala isso porque não sabe da gravidade. Se você já falou alguma coisa, amigo, peça perdão hoje. Se hoje você começou a levar a coisa mais a sério, peça perdão hoje. Aí Cristo foi para a cruz. E lá no tribunal, ele acabou de ser destruído. Por nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Agora você deve entender porque ele apanhou pra caraca, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que ele quer para nós?
paz. O que Ele quer é que você possa sentar com seu filho num domingo à mesa e conversar sobre Deus com ele. Porque Ele quer te trazer o quê? Paz. O que Ele quer é que você possa trabalhar e ver o resultado do teu trabalho e ainda abençoar as pessoas. O que Ele quer é derramar sobre você o seu espírito. Ele quer que você o que Ele quer é que se cumpra a palavra de Deus. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se você que é mal sabe dar coisa, o pai vai te dar antes mesmo de você pedir. Aí de repente você fica vendo Deus te mandando coisas. Ué, não estou entendendo nem pedir isso. Por que que vem? Porque você está perdoado e Ele aos anjos dá ordem ao seu respeito. Aí você nem fala. Ah, você precisa de uma roupa. Aí Deus fala para um anjo, fala para fulano para dar a roupa. Aí você precisa de mais cliente. Aí Deus manda. Se tinha um demônio ali travando o cliente, dizendo, vai naquela ali. Aqui não. Aí o demônio sai e Deus fala assim, manda, vai lá hoje, olha, tá precisando de 100. Eu quero que você bota 500 lá hoje. E aí Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Mas primeiramente você resolveu o problema da transgressão. Agora você entende por que o pai vai te dar tudo? Porque você não deve. E o pai trata você igual você trata a sua filha, que nem sabe direito das coisas, e você dá coisa que ela nem sabe. E aí você pode acreditar e sorrir. Deus está me trazendo para a mesma consciência. Aí você vai dizer mesmo, cara, depois que eu comecei a andar com Deus, minha vida mudou. Não sei porque que muda, mudou porque agora você tem um pai. Mudou porque a maldição foi quebrada. É simplesmente isso. Agora, você sabe o significado de tudo isso aqui. Isso aqui é uma mesa de tribunal. A mesa de Pilatos era uma instância. O Calvário era um tribunal. Isso aqui significa que o corpo dele foi moído por você para pagar os teus erros. Fala pagar. Literalmente, pagar. Se no mínimo você entende, cara, o que eu fiz? Eu mexi no mundo espiritual e depois eu quis ir lá no mundo espiritual reaver o que é meu. Agora eu sei, vai pedir perdão e se acerta. E confia no perdão de Jesus. Confia no perdão. O negócio ficou agora tenso, né? Ficou sério. Porque é sério. Sabe por que a igreja brasileira não consegue mudar nada, cara? Ou quase nada, é por isso. Tem um bando de rabo preso, como no mundo espiritual. Perde seus direitos por erros que comete. Eu quero todos os meus direitos. Quero ver Magali falando. Não. Estava lá em casa hoje. A partir de agora, nós sabemos que todos nós temos um advogado. A partir de agora, nós sabemos que todos nós, em Cristo, se confessarmos nossos erros, temos nossos pecados cancelados. E que o que você vai sentir não é um bem-estar psicológico. Esse bem-estar psicológico é só o começo. O que você vai ter é uma liberação no mundo espiritual. E as bênçãos vão cair sobre a tua vida e sobre a tua descendência como uma chuva. Porque a bênção é para vós, vossos filhos e todos quantos o Senhor chamar. Poxa, pastor, se eu falando essas coisas eu me sinto nu. Estou me sentindo pelado aqui. Essa é a ideia. É você sair de dentro da escuridão e ficar exposto diante da luz de quem? De Deus. E diante dessa luz Ele te limpar, sabe? Porque quem gosta de se esconder é treva. É a treva que gosta de se esconder. Mas não é a treva que você quer vencer? Não é o demônio que você quer ir embora da casa sua? Aquele demônio que você viu no seu marido? Aquele demônio que você viu na sua mulher? Aquele demônio que você viu no seu patrão? Então, aquele demônio não pode ter conexão com você, nem em mim. Amém? Justificado, santificado, purificado, Ele põe unção em você. E às vezes nem unção, só manda uma ordem. Solta, porque ele é meu filho, ele está precisando, toma. Mas ele fez, mas meu filho pagou.
Mas ele confessou. E se ele confessa os pecados dele, o sangue de Jesus, o meu filho, purifica ele de todo o pecado. Em nome de Jesus. Eu te peço nessa hora, Senhor, que nesse tribunal, nesse lugar aqui de julgamento, que hoje não é para julgar pessoas, para matá-las, para destruí-las. Baixa um pouco. Mas, pela tua palavra, hoje eu entendi que esse lugar se torna um ministro do Evangelho. Ele é alguém que desata a vida de alguém, Senhor. Que coisa séria hoje que eu percebi. Um líder espiritual, um pai espiritual. Até mesmo quando eu perdoo alguém que errou contra mim, eu me torno um oficial na terra. E eu impeço que a vida daquela pessoa seja amarrada, presa, quando eu perdoo. E quando ela também me perdoa. Por isso nós ministramos perdão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão pelas vezes, meu Pai, que nós colocamos em nosso coração a mágoa. Perdão, Senhor. Agora você sabe, perdão quer dizer não deixa eu pagar. Amém? Perdão é isso, não me deixe pagar. Isso é perdão. Perdão, Senhor. Pelo sangue de Cristo nós pedimos perdão. Por esse sangue que nós bebemos o cálice. Por esse sangue que nós comemos o corpo. Perdão. Perdão pelas palavras que nós falamos contra os outros, as escondidas. E que os demônios levaram para o céu. E disseram, agora está amarrado ali, ó. Falou aquela bobagem, nem lembra mais. Perdão, Senhor. Quando a tua palavra nos diz que se olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. E há um preço para o adultério. E muitas vezes nossos olhos perambulam pelas ruas de forma normal, tranquila, costumeira. E nós trazemos treva para nossos olhos. Treva para nossos corpos. Perdão, Uricamanás. Perdão, Senhor, quando nós nos vingamos das pessoas. Perdão, Senhor, quando por algum motivo nós brincamos com as emoções de alguém, com os sentimentos de alguém, defraudamos alguém, prometemos algo e não cumprimos, e trouxemos maldição, trouxemos depressão para uma casa, decepção, e depois estamos felizes na nossa nova vida e se lasque o resto. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por roubos, por coisas que talvez estejam em nossa casa e que são fruto de roubo, fruto de sangue, fruto de alguém que trabalhou 1 ano, 2 anos para ter, e alguém foi e me vendeu algo roubado, e talvez Deus vai trazer 2 anos de atraso na minha vida só por causa daquele assunto que eu estou carregando. Perdão, Senhor, e que o que tiver que ser mudado, que seja nesse lugar. Que o que tiver que ser mudado em alguém que está ouvindo na internet, que mude. Mas chega desse evangelho de brincadeira. Chega desse evangelho que canta e não acontece. Perdão pelos roubos de light, de conta de luz, onde se rouba lá no relógio. E depois vem o ladrão e leva o celular, e vem o ladrão e leva a saúde, e vem o ladrão e leva o carro, e vem o ladrão e leva a bateria, e depois ficamos dizendo, tem que amarrar o devorador, tem que amarrar a minha vida, amarrar meu comportamento maldito, em nome de Jesus, Senhor. Perdão, Senhor, porque quando nós temos um Pai, Deus nos prospera de uma tal maneira, que nós vamos pagar a light tranquilamente. Vai comer bem, porque as bênçãos do reino estão sobre nossa vida. Nós nos arrependemos do roubo, nós nos arrependemos da maledicência, pedimos perdão pelas vezes que falamos mal de autoridade espiritual, falamos mal de profeta, falamos mal de pastor, falamos mal de pessoas que estão estabelecidas por Deus, e depois só porque não está ouvindo, acha que ficou tudo certo. E esse mal está no mundo espiritual. Eu peço perdão e libero perdão aqui hoje,
sobre toda pessoa que um dia loucamente disse no seu quarto quem ele pensa que é, e travou a bênção na sua própria vida. Libera o perdão aqui nessa noite, Senhor. Libera o perdão sobre essa loucura que foi dita. Em nome de Jesus Cristo. Aí na internet, quem é de alguma igreja que faça isso, peça perdão. Peça a Deus, zera essa dívida aí que eu não quero pagar por ela não. Anula essa conta. Anula a conta, porque na cruz eu fui perdoado, por favor. E hoje eu decido aqui nunca mais fazer isso. Perdão, Senhor, por termos machucado alguém e tem alguém contra nós em alguma coisa. Que hoje seja dia de, naquilo que for possível, enviar um e-mail, enviar uma carta, enviar uma mensagem pelo WhatsApp, ligar e dizer: me desculpa, me perdoa. Me perdoa por aquilo. Me perdoa pelo que eu fiz. E sabe, Deus, o que nós vamos ver, é a cura brotar. Participar. Pai bendito, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor traga perdão nesse lugar. Eu oro que nesse dia, Senhor, cédulas tenham sido rasgadas aqui, Senhor. E apenas o sangue de Jesus seja visto nessa casa. E tudo que tem que ser ajustado no mundo espiritual desse lugar, tudo que tem que ser arrumado nas casas aqui, que seja ajustado em nome do Senhor. E um temor renovado venha a essa igreja. Um temor renovado sobre os membros dessa igreja. E uma bênção e uma vitória renovada também sobre essa igreja. Derramamento de espírito, liberação financeira, emprego, promoções, restaurações, filhos convertidos, casas transformadas, amor renovado, porque o céu terá liberdade para trabalhar ao meu e ao teu favor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Guarda essa tua fé em nome do Senhor.